Bom dia a todos, obrigado por estarem aqui assistindo a gente. É uma pena a gente não poder estar presencialmente, queria muito, mas infelizmente esse ano não foi possível. Mas estamos aqui para poder proferir essa aula para vocês. A ideia aqui da Masterclass é um pouquinho diferente das palestras, né? Aqui na Masterclass a gente organizou de uma maneira a provocar um pouquinho a comunidade em termos de sistemas de informação, trazendo alguns elementos fundamentais de sistemas de informação e alguns elementos para rever essa discussão ou essa visão de sistemas de informação. Agradeço aos colegas, mando um forte abraço aí a todos e vamos começar então. Ok, acredito que vocês estejam vendo minha tela aí, vocês veem bem? Sim. Ok. Então, vamos lá. A gente, como o senhor falou, a gente pensou essa Masterclass muito mais como uma conversa, né, com vocês, uma provocação com essa pergunta de como é que a gente amplia a nossa visão sobre sistemas de informação, em parte com algumas também, né, preocupações e reflexões que a gente tem feito aí nesses anos e que a gente gostaria de compartilhar com vocês e também, né, vamos tentar construir juntos, certo? Por que a gente está aqui? Bom, o Audrey e o Valdemar já fizeram aí as nossas apresentações, mas de minha parte, como eu disse, pelo afeto que a gente tem a essa comunidade, por essa construção. Então, mas eu de uma certa maneira, eu realizo, né, que eu atuo na área de sistemas de informação gente, acho que quase mais de 25 anos, né, desde o meu mestrado, doutorado, sempre trazendo, né, tecnologias como a engenharia de software, os sistemas colaborativos, a área de gestão de processos, de negócio, né? Hoje em dia a inteligência artificial está começando a se fazer presente também nas minhas pesquisas, né? Sempre trazendo as tecnologias, né, computacionais para, né, resolver problemas, quer sejam em contextos de desenvolvimento de software ou contextos organizacionais diversos, e hoje, mais particularmente, na área de governo e democracia, né? Mas eu formalmente me coloco como pesquisadora em SI quando eu vou atuar na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio, e a gente começa a levantar essa bandeira, né, de formação, não só de graduação, mas de pós-graduação em sistemas de informação. A gente cria ali, talvez, né, talvez não, certamente, o primeiro programa, né, de pós-graduação em sistemas de informação. E atualmente, né, aqui no Mackenzie, aqui em São Paulo, foi muito interessante, assim, eu estou aqui no Mackenzie há 3 anos, né, desde 2019, e aí eu tomo contato com essa força realizadora do mercado na nossa área, né, que talvez na universidade pública a gente não sinta tanto. Então, eu estou muito também envolvida com esse processo de formação, tanto na graduação de sistemas de informação, como na pós, que a gente tem um mestrado profissional, né, em computação aplicada. Então, é um mestrado voltado, né, à formação de pós-graduação para profissionais que estão no mercado, na indústria. Então, essa realidade, assim, me pegou, assim, né, por todos os lados, e ela é muito forte e muito realizadora, tá? E de novo, o SI, e aí, agora, né? Então, é um pouco desse processo que está aqui comigo. E eu atuo também, como os meninos disseram, né, no programa de pós-graduação em Sistemas de Informação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, e aí a gente tem a chance também de olhar, né, o universo lá de pesquisa. E, mais recentemente, eu estou fazendo parte do quadro do doutorado profissional da Escola Nacional de Administração Pública, em Brasília, onde eles têm um doutorado profissional não em computação, mas em políticas públicas. E a tecnologia e sistemas de informação são dos elementos de pesquisa desse contexto. E nesse processo todo, né, muitas dúvidas e muitas questões foram surgindo, muitas construções também, e é por isso que eu estou aqui junto com o Cian, com muita alegria. O Cian é um grande amigo de altas reflexões, então é um prazer para mim estar aqui trazendo isso para vocês, né? Cian, quer falar um pouquinho? Vou complementar, né, porque além da atuação ali na Unirio, através dos programas do programa de pós-graduação, do bacharelado de Sistemas de Informação, no programa a gente tem o mestrado e o doutorado com a área de concentração em Sistemas de Informação, mas a minha atuação, principalmente na disciplina ali de Fundamentos de Sistemas de Informação, a cada vez que eu ministro essa disciplina, eu trago algum olhar complementar, remudo alguma perspectiva. Isso vem me trazendo alguns questionamentos ao longo desses anos. E
também, assim, nessa participação, na construção, no fortalecimento dessa comunidade de sistemas de informação, a nossa colaboração aí com a comunidade, organizando e trazendo essa comunidade tão vibrante, heterogênea, que busca a integração entre os componentes de forma sistêmica para trazer a ideia já de sistemas de informação para a própria comunidade, né? E como um sistema, às vezes esses componentes interagem de forma mais convergente ou divergente, mas o que importa é a ligação no objetivo de fortalecer e avançar essa área de sistemas de informação. Então, nesse sentido, essa construção dessa Masterclass foi bem interessante, porque Renato e eu tivemos a oportunidade de sentar e ficar discutindo as nossas visões de sistemas de informação e complementando isso e fazendo algumas reflexões que a gente acha que é interessante trazer para a comunidade, né? Não são verdades, mas são reflexões que nós fizemos e que desejamos compartilhar aí com vocês. Legal. E vocês já perceberam que a gente vai fazer aqui né, nós não dividimos a palestra, né? A gente vai falar assim juntos e a gente convida vocês também, a qualquer momento, levantar aí a mãozinha. Claro que a gente vai tentar se manter no tempo, né? Porque, pelo menos durante a confecção dessa apresentação, né, muitas coisas, né, surgiram, muitas discussões. Então, vocês fiquem à vontade também para interagir, tá bom? Acho que é muito mais uma conversa do que uma transmissão de informação. Expectativas? Aqui a gente foi pensar como é a expectativa do pessoal ao entrar na área, seja através da graduação, seja para o mestrado, doutorado, ou como pesquisador mesmo, quando veste a capa de pesquisador ou o chapéu de pesquisador de sistemas de informação. Geralmente a gente está pensando assim, vou ser o dono do mundo, vou ser um super-herói que vai ajudar a resolver todas as questões, todos os problemas do mundo, vou mudar e ajudar a mudar o mundo. Então, a gente começa a olhar essas questões com motivação, com brilho nos olhos, alguns falam assim, aquele fogo nos olhos. E a ideia nossa é que essa motivação, esse brilho nos olhos, esteja sempre presente com a gente. Então, como que a gente pode trazer de novo, ou resgatar, ou manter essa motivação? E olhando novamente, ou sempre a área, olhando sempre essas questões que estão acontecendo e trazendo para o nosso dia a dia de pesquisa, né? Então, a gente vai também discutir um pouquinho disso e já indo para o próximo slide, que complementa um pouco essa visão, a gente tem, assim, a gente sabe que a tecnologia, que a computação, que sistemas de informação, o poder que a gente tem em termos de área, né? Em crise e recessão, a gente vê aqui que o Gartner, por exemplo, falando dos gastos com serviços de TI aumentando, e esses valores, em geral, também enormes, não só em serviço, mas na gastos de TI como um todo, chegando aí a 4.500 trilhões em 2022. E se olharmos as principais companhias em termos de capital de mercado, as principais companhias ou são de tecnologia ou são de energia, para poder promover também esse crescimento, esse desenvolvimento, né? E apesar da demanda interna de profissionais de TI, há uma evasão desses profissionais da área, ou muitos estão trabalhando no Brasil, mas em empresas do exterior. Então, assim, para a gente perceber no contexto ou no cenário Brasil, quanto isso ainda pode crescer muito, né? Então, muito em cima disso, né? Vocês sabem que os símbolos, eles têm interpretações diferentes para cada um, né? Então, ali, aquela Liga da Justiça ali, me faz lembrar muito, e agora, nesse universo que eu estou vivendo aqui em São Paulo, me faz lembrar muito os alunos quando eles chegam no primeiro período da universidade, aqui do curso de Sistemas de Informação, com uma expectativa muito grande de dominar a tecnologia, principalmente dominar a computação, da programação, né? E muito pouca visão do impacto que esse potencial ou esse poder de dominar a tecnologia possui, né? Então, eles vêm muito com essa ânsia de se capacitar e muito também com esse discurso muito forte de mercado que a gente está ouvindo hoje, que o Cian coloca aqui, que é essa carência de profissionais, a alta empregabilidade, né, da área, enfim, e que justifica um movimento muito intenso para procurar, né, a capacitação. Mas, por outro lado, a gente olha ali, né, as empresas que estão ali presentes, né, quais dessas são brasileiras, né? O quanto que a gente está produzindo tecnologia, o quanto que a gente está trabalhando, né, ou oferecendo força de trabalho para a produção de tecnologia, né? Eu digo, né, Brasil, né? Então,
E quando a gente fala de sistemas de informação, a gente que já está aí há mais tempo, a gente sabe que sistemas de informação e aí a gente já vai aqui para o próximo, né? Não, ainda não. Sistemas de informação é uma das sub-áreas, visto como uma das sub-áreas dentro da computação, e, em geral, há uma visão histórica, né, dos cursos de sistemas de informação ainda muito confusa, no sentido de que é um curso de administração, é um curso de computação, ou é um curso... Eu sei que vocês já passaram por essa discussão, né? É um curso que talvez não tenha tanto aprofundamento técnico, é uma coisa mais gestão, né? A gente fica sempre ali naquele dilema, e muitas vezes eu acho, né, e aí eu quero voltar aqui para essa, a gente deixa de acreditar na força que pode existir no curso de sistemas de informação, não pelo seu aspecto, vamos dizer assim, por ser uma sub-área da computação, mas por isso que essa figurinha eu trago dos desafios da organização, né, da OECD, né, que eles colocam quais são os desafios para a educação até 2030, que, veja, olha, não se trata mais tanto de você ensinar conteúdos, isso a gente já sabe, mas se trata de a gente formar indivíduos, e aí eu estou falando graduação pós, né, enfim, indivíduos, né, enfim, em diversos níveis, para desafios que a gente ainda não conhece, e a Covid deu uma amostra disso para a gente, tecnologias que ainda não foram inventadas, estamos com a Quantum chegando aí, né, e outras coisas que podem vir à frente, empregos que ainda não foram criados. Hoje, para eu dar uma aula e explicar para os alunos as possibilidades de atuação profissional dele, eu tenho que botar uma tabela assim, com uma quantidade enorme de coisas, né? E compreender a complexidade e a ambiguidade das situações reais, né? Então, se eu olho para essa figurinha aqui, tudo isso me remete muito fortemente para sistemas de informação, né? Que é essa visão de emprego, né, da computação para resolver situações organizacionais ou sociais, muitas vezes complexas, ambíguas, pouco, né, que eu não consigo abstrair totalmente, né? E até que ponto, com novas tecnologias contínuas, né, novas possibilidades de emprego, até que ponto a gente está se preparando para isso, né? Até que ponto a gente está, de fato, contribuindo para isso. Né, Cian? Quer falar um pouquinho ou posso continuar? A gente vai ficar nessa. E aí, o primeiro desafio que eu acho que surge para a gente, e aí que eu estou falando para mim e também para a comunidade, é o conceito de sistemas de informação, né? Então, a gente brincou aqui com essa figura, né? Sistemas de informação é um conceito que muitas vezes parece uma esfinge, porque como ele é fluido em definição, ele permite interpretações diferentes e, às vezes, a gente perde um pouco a capacidade de convergência, e se a gente perde um pouco de convergência, a gente perde atuação também, força de atuação, né? E, afinal, então, o que é sistemas de informação? Então, a gente trouxe um pouquinho, aí a gente vai nas teorias, mas a gente condensou aqui, acho que boa parte de vocês já leu alguma coisa sobre teoria geral de sistemas, definição de sistemas, então, e aqui é um primeiro ponto, existem teorias, né, que vão ajudar a gente a classificar e a definir esse conceito de sistema, que basicamente vai dizer que um sistema é um conjunto de elementos dinamicamente relacionados que executam uma atividade para atingir um objetivo, que vão operar sobre dados, energia ou matéria para fornecer informação, energia ou matéria. E os exemplos de sistemas são múltiplos, existem várias classificações, eu botei aqui algumas figurinhas, eu penso no corpo humano é um sistema, uma máquina é um sistema, um bioma, né, pode ser encarado como um sistema, uma organização, né, ou, enfim, né, em termos de seus processos, de suas finalidades, eu também posso encarar como um sistema. Então, esse conceito de sistema é muito amplo e permite a gente estudar uma granularidade muito diferente de situações, enfim, sociais, naturais, organizacionais e também tecnológicas. Então, muitas vezes, quando a gente se refere a sistemas de informação, a gente simplifica esse conceito, né, porque a gente pode entender como sistemas de informação baseado em software. Né? Então, quando eu falo de sistemas de informação, pelo conceito anterior, eu estou falando de qualquer conjunto de elementos que me ajudem a processar informação. Então, se eu tenho um quadro, né, de avisos num corredor de uma organização, aquilo é um sistema de informação. Mas nós, da computação, a gente tem a tendência a olhar muito esse sistema de informação na perspectiva do artefato sistema de informação, que, por sua vez, é baseado em software, que é o que a gente domina, né?
Então, a gente vai chamar sistema de informação dessas aplicações construídas em software, que de fato são sistemas, porque se eu coloco uma lupa aqui dentro desses sistemas de informação baseados em software, eu vou ver uma série de elementos que vão interagir entre si, e eu preciso, né, compreender a interação desses elementos para que esse sistema funcione de forma efetiva para mim, né? Então, essa é uma visão muito usual nossa da área, porque a gente está dentro da computação, né? Então, a gente tende a ver sistemas de informação quase que exclusivamente nessa perspectiva, porém, tem a outra perspectiva, né? Que é a perspectiva dos sistemas em contexto, dos sistemas de informação baseados em software em contexto, que formam sistemas de informação muito mais amplos. Então, a gente pode pegar, né, exemplos que estão muito próximos da gente aqui, o espaço aí, né, de tempo que a gente viveu aí a pandemia, onde a gente tem diversos atores aqui, governamentais, de saúde, e o próprio, né, cidadão ali, e uma série de aplicações dentro das instituições ou na mão de pessoas, né, que estão compondo ali um grande sistema de informação, né, para resolver um problema que é combater essa pandemia que nos assolou. Quando eu falo das situações de comércio eletrônico, ou mesmo o que a gente vive aqui, né, de interações, né, ou de educação online, eu estou falando de grandes sistemas de informação onde o artefato, né, de aplicação ou sistema de informação baseado em software é um elemento, um ator presente em todo esse processo, em todo esse sistema, né? Então, nos interessa como área, não só, e eu diria que cada vez mais é o que a gente está querendo trazer para vocês, trabalhar nesse nível de sistemas, né? Que sistemas, até mesmo para que a gente aperfeiçoe a construção, né, das tecnologias e dos sistemas de informação de software que a gente anda construindo, né? Quer comentar alguma coisa? Assim, fui falando aqui. E é muito legal, porque se a gente olha assim, esse conjunto de sistemas em contexto, né, não tem como a gente fingir que não é com a gente. Porque assim, naquela figura da esfinge, em alguns momentos a gente colocava outras figuras, e aí tinha associação também com, vai fazer a egípcia, né, vai fingir que não é comigo, mas não tem como fingir que não é comigo essa área de sistemas de informação. Mas, por outro lado, tem a esfinge, ou seja, a gente sabe que tem um mistério ali, o que são sistemas de informação, como fazer realmente essa área de sistemas de informação, trabalhar com sistemas de informação, utilizar, enfim, dos benefícios dessa área. Ou seja, todo mundo vê, mas quão profundamente entendemos, exploramos seus mistérios, né? E a Renata depois apresentou ali os conceitos ou a definição de sistemas de informação. A gente, e falando das várias teorias que tem livros, por exemplo, com mais de 30 autores só falando dessa visão sistêmica, desse pensamento sistêmico, que vai desde do início da cibernética, teoria geral de sistemas, dinâmica de sistemas, soft systems ou critical systems, sistemas críticos, a segunda onda de cibernética, que já vai mais voltando para a IA também, a própria teoria da complexidade, sistemas de aprendizagem, tudo isso como base para essa nossa área. E se a gente pergunta assim, quantos desses teóricos e quantas dessas teorias a gente efetivamente explorou, né? E dessas teorias de base, fora as novas que estão vindo aí, com todas essas transformações que estão ocorrendo. Então, entender realmente o que são os sistemas de informação, não só aquela definição tradicional, né, falada, explicada, ou não só aquela visão tradicional sobre sistemas de informação, que a gente tem no próximo slide também, Renato, por favor. Porque aí a gente associa sempre tecnologia, pessoas, procedimentos, como que a gente trabalha essas questões, o que é efetivamente isso, seguimos a literatura dizendo isso, trazemos aqui de dados, processamento e informação da teoria de sistemas, então o que a gente está falando com dados, o que a gente está falando de processamento, o que a gente está falando de informação, o que a gente está falando dessa retroalimentação ou do feedback, o que a gente está falando da fronteira do sistema, do ambiente externo que está impactando esse sistema de informação, o que a gente entende por dados, né? Será que a gente entra nessas questões, o que são dados, o que são dados no contexto da definição e o que são dados hoje, o que são informações hoje. Quando a gente pensa ali nesse contexto de tecnologia, pessoas e procedimentos, o que a gente está explorando em cada um deles? Essa é uma grande questão. Renata? Não, e o que dá a impressão, pessoal, é que a gente aponta, né? A gente acaba aplicando, né? A gente entra
nós somos aquela área que vai aplicar, desenvolver, construir, né, o técnico ou o tecnicista, né, enfim, e na verdade a gente está aplicando coisas que foram, como o Cian falou, pensadas dentro de teorias até antigas, coisas mais modernas, né, e talvez a gente não tenha tanta consciência disso. Então, a gente está falando de sistemas de informação, a gente está construindo sistemas de informação, mas talvez como área a gente nem sempre tenha consciência de fato do que a gente está trazendo em termos teóricos. A gente vai falar disso mais para frente um pouquinho, né? Uma outra coisa que a gente tem muito forte na nossa área é essa ligação com o negócio, então, de que a gente está construindo soluções que vão ajudar o funcionamento de organizações e esse alinhamento, né, adequado de tecnologia, e no caso tecnologia da informação, a esse grande sistema de informação que são as organizações, né? Você falar um pouquinho, Sam? Aí a gente pensa assim, como alinhar sempre a tecnologia com os negócios e a importância desse alinhamento, como o sistema de informação é fundamental para promover esse alinhamento. Aqui a gente tem uma figura que é do Ian Block, que vem falando da gestão de informação, e eu acho ela muito interessante justamente por trazer não só a tecnologia, mas esse pensamento de como organizar a tecnologia em projetos realmente, como promover a transformação dos negócios a partir dos sistemas de informação, como olhar os processos, as informações de negócio que podem ser alteradas, de maneira a promover melhores operações de negócios, gerando benefícios de negócio que podem ser medidos, a performance ali pode ser avaliada e analisada para verificar até onde eu consegui atingir a estratégia de negócio. E poderia ser o caminho contrário também, né, da própria estratégia, como que eu listo os benefícios esperados, como a partir daí eu olho para os meus processos e informações para melhorar eles, e os sistemas de informação promover tudo isso através também da tecnologia de informação. Acho isso bem interessante quando a gente pensa de sistema de informação nos negócios. Só que a gente pode olhar sistema de informação não só nos negócios, como a maioria dos livros de fundamentos, de princípios, de base de sistemas de informação exploram, mas a gente pode trazer essa visão de sistemas de informação em outros contextos também. A gente está fazendo algumas coisas certas, né? Então a gente entra ali nos dilemas da contemporaneidade. Então, alguma coisa está muito certa na nossa forma de construir sistemas de informação, como a gente viu até ali no início, na motivação, com os gastos, os investimentos em TI, o quanto estão crescendo, o nosso próprio uso de tecnologia cada vez mais em diversas situações, o quanto que isso tem trazido enormes benefícios. Renata? Então, pois é, então a gente avançou muito, não só na construção, mas no uso, né, enfim, de artefatos tecnológicos para esse alinhamento, para os negócios. A gente avançou bastante, né, nesse processo, mas, por outro lado, a gente também vê, olha, alguma coisa também está muito errada, né, porque aqui, a tônica desse evento, né, foi a ética, ainda vai continuar sendo, né, depois dessa masterclass, e a gente, não preciso repetir aqui, né, de todos os dilemas que a gente tem observado, né, com essa cultura cibernética que a gente vive hoje, né, e isso nos assusta de uma certa maneira, e a grande frase que eu tenho ouvido aqui no SBSI é como que a gente vai criticar isso, né? Como é que a gente vai agir nesse processo, né? Às vezes eu tenho a impressão, assim, que eu me sinto, às vezes, assim, como um surfista, sabe? Aquele cara que tá pegando aquela onda enorme e, de repente, vem aquele tubo, né? Eu tô dentro do tubo, não tô vendo muito bem, mas tô passando no tubo e, de repente, ali acabar e a gente vai ter uma transformação na nossa visão aí dessas coisas. E eu acho que isso vai acontecer um pouco com a gente aí em sistemas de informação também. Então, acho que a gente está num ponto bem interessante para esse tipo de discussão. E fala, César. Só interrompendo, voltando ainda na anterior, é porque, assim, a gente tem, tradicionalmente, desde o início das primeiras tecnologias ali, aquelas pessoas que ficam muito empolgadas com os desdobramentos da tecnologia, e aqueles críticos em relação à tecnologia. Então, do ponto de vista dos problemas do uso de tecnologia, a gente pode ver vários: pânico, irritação, depressão, obscenidade, ciúme, solidão, ansiedade. Quantos problemas de ansiedade a gente está tendo? Vícios, né? Deterioração do humor, redução da autoestima quando a gente pensa aí nas redes sociais, a sobrecarga de informação, as fake news também, o tempo perdido fugindo, né, através da fuga, usando ou jogos ou redes sociais, questões em relação à performance acadêmica e profissional por causa desses distúrbios também, sensação de abuso, bullying, exposição sexual, inclusive, violação da privacidade, falta de privacidade. Então, vários problemas que a gente observa também na literatura em relação a esse uso. Então, novamente,
algumas pessoas muito empolgadas com a tecnologia e outras pessoas já falando assim, não, tem que tirar e acabar com a tecnologia. E não é nenhum nem outro, né? Então a gente entra nos paradoxos de tecnologia quando a gente vê esses dois lados. Isso é uma coisa muito interessante no sentido de que acho que boa parte daqui de nós já entendeu que a tecnologia, né, ela não é neutra, ela é construída por humanos, usada por humanos, então ela vai ter sempre uma não neutralidade e ela vai ter sempre efeitos paradoxais, né? Ela empodera ou ela escraviza, ela torna alguém independente ou ela cria dependências, ela engaja, mas ela exclui, né? Ela traz ilusão, mas ela também desilude. Então, enfim, cada vez mais a gente sabe que, veja, a gente não tem mais, eu acho, né? Aí eu estou falando nós como área de sistemas de informação, a gente não tem mais como justificar uma visão muito restrita ao artefato, né? A gente tem uma sociedade do lado de fora gritando, né, por discussões, por debates, por construções, por desenvolvimentos, né, e que vão ajudar a pelo menos, né, discutir todos esses aspectos. Né? Então, né, um mundo mais humano, porque, enfim, tecnologia vai fazer parte desse processo, mas a gente não pode só mais ficar, muitas vezes, fechado no elemento tecnológico. Não tem mais, né? Não tem mais como. Né? É interessante desculpa, Renata, nesse slide, é interessante porque às vezes a gente fala assim, se a tecnologia promove empoderamento, se a tecnologia promove a escravidão, se a gente começa a olhar os positivos e negativos, fala assim, não, a tecnologia é neutra e tem teorias que dizem isso, então a gente acaba se tirando de si a responsabilidade dos prós e contras dessa tecnologia, falando assim, vamos focar no desenvolvimento da tecnologia, né, e deixando de lado esses eventuais problemas causados também. E não, o que a gente está falando vamos ter a consciência de que as pessoas que estão desenvolvendo, os dados que são utilizados, as pessoas que vão utilizar, tornam isso não só, não é uma questão de ser neutro, é social. Então, como que a gente olha isso de uma outra forma, né? E como fazer isso e olhar as teorias que estão por trás disso também. Então, a gente começa a desconstrução dessa visão tradicional de sistemas de informação. Isso, então o que a gente está propondo é um pouco, quer dizer, a gente foi criando, né, esse processo de pensar, né, sistemas de informação, de ensinar, de formar pessoas, de resolver problemas dentro das empresas, e talvez o que a gente esteja querendo propor é um pouco, vamos desconstruir, e é angustiante isso, né, desconstruir um pouco, né, essa visão que a gente talvez tenha reforçado para poder construir uma visão nova, né. E aí, quando eu, por exemplo, e isso vai para coisas muito pequenas, de novo, né? Meus alunos aqui de primeiro período, ávidos para programar, e eu pergunto, o que vocês querem? Disciplina de fundamentos de SI, o que vocês querem aprender nessa disciplina? Programar. Aí eu falei assim, olha, desculpa, mas não vou ensinar vocês a programar, eu vou ensinar vocês a ter noção do impacto que vocês causam na sociedade, tá valendo? Né? Então, isso... Né, gera aquela... Não, mas espera aí, eu quero dominar o objeto. Né? Então, a gente está realmente nesse processo de desconstrução, eu acho. E aí a gente focou aqui agora, nesse triângulo que a gente usa muito para definir a área, né, que são os pilares de SI, isso está até na chamada aí do SBSI, tecnologia, pessoas, procedimentos. Né? E aí a gente faz um primeiro questionamento, autoquestionamento. Será que a gente entende esses 3 pilares? Né, Ciana, quer comentar alguma coisa? Isso é interessante porque, assim, os próprios pilares, dependendo de qual autor que você vai, não são exatamente esses 3. Então, a gente tem essa visão de tecnologia, pessoas e procedimentos. A gente pega o tradicional Laudon, anteriormente era pessoas, organizações e tecnologia. Né? Atualmente, nas 2 últimas versões, já mudou. Já está organizações, gestão e tecnologia. Tirei pessoas da jogada, apesar que gestão envolve ali as pessoas. O foco em pessoas já não é exatamente pessoas. Então, é um olhar bem de administração mesmo para esse triângulo. Né? Então, assim, como que a gente olha isso aí? Como que a gente está trabalhando esses aí? Se eu for considerar do ponto de vista de computação, o que é tecnologia, o que são pessoas, o que são procedimentos? Na verdade, será que a gente sabe, já que a gente está falando de computação, será que a gente entende o que é tecnologia para começar? Então, vamos começar. Né? E a gente se deu conta de que é mais difícil do que a gente imagina. E aqui nessa palestra a gente falou já de tecnologia, né? E como a gente usa essa palavra, muitas vezes sem a menor consciência do que a gente está querendo de fato representar.
E aí quem ajuda a gente a entender um pouquinho isso, pelo menos para essa palestra, né, foi o Vieira Pinto, né, que tem esse livro aí, O Conceito de Tecnologia, e, por exemplo, ele vai falar para a gente que no uso comum da palavra tecnologia, você tem pelo menos 4 significados diferentes no uso da palavra. Quando você vai falar da ciência ou estudo da técnica, né, em qualquer área de conhecimento, vamos dizer assim. Então, tecnologia, pela epistemologia da palavra, é estudo da técnica. Então, quando você quer estudar e fazer ciência de como a gente produz coisas, de como a gente, né, executa processos para produção de coisas, né? A gente também pode falar de tecnologia, e esse ele entende como um sentido mais frequente e popular, quando você está falando da técnica propriamente dito. Né? Então, eu não estou estudando, eu não estou observando a técnica, a própria técnica, a construção ali, né, de um artefato ou da produção de algo. Né? E muitas vezes, e essa também é bastante comum, a gente fala de tecnologia como um ente, né? Que guarda um universo de técnicas contemporâneas, e que quando a gente fala tecnologia hoje, a gente está botando um monte de coisa dentro, né? Metaverso, inteligência artificial, big data, né? Isso tudo é tecnologia, né? Então, ele vai dizer que quando você junta todas essas técnicas, que uma sociedade, eventualmente, né, enfim, tem contato num determinado momento histórico do seu desenvolvimento. E ele coloca uma mais sutil ainda, que é muito interessante, que é quando você fala de tecnologia no sentido ideológico, e como a gente faz isso. Né? A gente, eu digo sociedade, né? No sentido, e aí ideologia como um discurso de poder, né? Então, eu estou falando de tecnologia, eu crio um discurso que tecnologia é o que vai nos salvar, é o que vai nos trazer benefícios, é o que vai nos trazer competitividade, produtividade, sustentação, vai resolver os nossos, né, os ODS, né? Então, você começa a criar um discurso que faz a sociedade em geral acreditar, né, de que a tecnologia, de fato, é um bem necessário. Né? E que interesses estão por trás disso? Né? E até que ponto a gente está contribuindo para reforçar esse discurso? Né? E hoje a gente também ouve o discurso contrário, né? Você tem os debatedores, né, dos vieses, dos problemas da tecnologia, da segurança, da privacidade, que também criam ali um discurso do medo. Então, a tecnologia ela também tem esse componente ideológico que muitas vezes a gente despluga, a gente está falando ou do artefato, ou a gente está falando da técnica, e a gente despluga bastante dessas visões. Você quer comentar, Ciano? Isso é muito legal, porque assim, quando a gente vê a associação de tecnologia com a técnica, né, e quando a gente percebe que hoje em dia, quando você fala assim, tecnologia, na verdade é o artefato, não é nem mais a técnica, ou o conjunto de técnicas. Então, assim, é o artefato em si, independente para que ele vai ser utilizado. Mas volta para o conceito, né? Entende assim, técnica, eu tenho que entender como que aquele artefato vai ser utilizado para melhorar aquela produção, aquela ação. Então, tem um outro olhar de entender o para quê, o porquê, o como fazer aquilo e qual a melhor forma de fazer aquilo. Então, isso reverte um pouco essa ideia nossa de desenvolver tecnologia por tecnologia, independente de como vai ser utilizado muitas das vezes. E essa questão da ideologia, ela é muito interessante também, se a gente for para um lado mais ali de filosofia, sociologia, tem uma palestra maravilhosa de o que é a ideologia da Marilena Chauí, que vale a pena assistir. Eu não dormi aquela noite pensando na Marilena Chauí. Então também é interessante perceber todos esses discursos que tem, como são construídos e como que a gente acaba adotando sem perceber também. E esse livro, O Conceito de Tecnologia, o autor ele morreu em 1973. Então, só para a gente perceber que o discurso ainda é muito válido. Né? Se você lê o livro, você olha assim, nossa, parece que foi escrito ontem. E não, bem interessante perceber isso também. Mas falando de tecnologia e essa questão da ideologia, a gente pode ver esses dois lados de teoria e prática também, que a Renata pode... Isso. E aí, veja, ele vai ajudar a gente também a entender um pouquinho mais, e o que a gente está querendo propor aqui vamos refletir mais sobre isso, né? Então, ele vai dizer o seguinte, olha, a gente pode olhar a tecnologia também como ciência, como ele falou, né? E a gente vai teorizar sobre a técnica, mas aí a gente tem um problema que, em geral, a gente faz isso de forma fragmentada e a gente já sabe disso, né? Então, a gente vai estudar, por exemplo, enfim, desenvolvimento de aplicações, ou enfim, TI dentro de organizações, a gente fragmenta em administração, computação, né? A gente ainda não consegue ser tão multidisciplinar, né?
Então, ou você vai olhar a técnica ou a tecnologia como prática, né? E o que acontece? A prática é muitas vezes acompanhada de pouca crítica. E a gente vê isso nas empresas, né? Empresas super pressionadas por prazos, super pressionadas por resultados, né? Por competitividade, e crítica, né? Muito pouca. Né? Então, a crítica é qual é a próxima tecnologia que eu vou botar para dentro para me manter transformado, para me manter digital. Então, quem estuda olha de uma forma fragmentada, quem pratica não critica, e se a gente olha a tecnologia do ponto de vista ideológico, a gente vai sendo levado, né, numa construção aí sociocultural do que é essa tecnologia historicamente, e em geral, e esse é o tema desse evento, o humano vira objeto dessa tecnologia, né? E talvez não a gente, né? Então, no final das contas, essa figurinha aqui que a gente tentou desenhar, texto do Vieira Pinto, ele vai dizer o seguinte: a gente nega, como é que me arruma uma palavra bonita aí para eu gastar aí, Valdemar? A gente nega de forma contundente a totalidade do problema, né? A gente ainda tem uma visão extremamente fragmentada dessa complexidade. Quer falar, Sam? Já ligando com a outra, né, e a gente continua questionando se a gente entende tecnologia de sistemas de informação, ou nesse contexto de sistemas de informação, voltando para aquele discurso de dados, processamento de informações, vamos trazer um pouco o entendimento do que são dados, ou o que eram dados, quando surgiu essa estrutura ou essa visão de dados sendo processados para gerar informações, e resgatando ali o André Lemos, que já foi palestrante no SBSI em edições anteriores. Dados vêm de dar, né? O significado é dar. Por quê? Porque os dados são elementos brutos que podem ser abstraídos de fenômenos. Então, aconteceu um fenômeno, isso, o que foi ali é um fato. Então, pego esse fato e entro para o meu sistema para ser processado. E esses conjuntos de fatos que são processados, observa, foi algo que aconteceu. Como que são dados hoje? Se a gente pensa nos dados hoje, a visão hoje nossa de tecnologia, esses dados estão sendo o quê? Capturados. Muitas das vezes sem a nossa consciência de que está sendo capturado ali. Então tem uma inversão desse próprio conceito da entrada de dados que era dado para um dado que é tomado. O que isso muda nessa nossa visão de sistemas de informação? O que muda no processamento? O que muda na geração de informação? Que agora é muito mais uma análise para poder ver o que é possível ser feito. Né? Então, não é algo que eu recebia como entrada, processava e saía, no sentido de gerar uma determinada ação. Voltando lá para a ideia de técnica. Né? Mas agora, sim, eu estou descobrindo o que está acontecendo, análises que são realizadas para, posteriormente, fazer esse dado como entrada para processar, para gerar informação. É interessante quando a gente tinha dados sendo capturados, acontecendo algo na natureza, a gente capturando esses dados no sentido que ele é dado, a ideia de dado neutro surgiu já aí, porque assim, não tinha intervenção, simplesmente era algo que acontecia na natureza. Agora a gente pega o dado hoje que é capturado, já tem uma intervenção. Que dado que é capturado? Como ele é capturado? Por quem que é capturado? Como ele é transformado em entrada para esse sistema? Se a gente pega a definição de informação é a diferença que faz uma diferença, segundo Bateson, que é um dos primórdios ali da cibernética, né, que é da fundamentação de sistemas de informação também. Então, qual é a diferença que está sendo feita aqui? O que está sendo gerado em termos de diferença? Se a gente pega o processamento, algoritmos são instruções que determinam como os programas de computador devem funcionar, na leitura, processamento, armazenamento, análise de dados. Ou seja, esses dados, essa forma de leitura do mundo, não são neutros, pois são produzidos com intenções específicas desde o início. Então, quando a gente pensa naquela ideia, de novo, de a tecnologia é neutra, não tem como ser neutra. Né? E se a gente pensa que não é só o uso da tecnologia, igual a gente estava falando, é mais do que isso, é desde a construção, desde a captura de dados. Né? E quantos vieses são trazidos aqui, qual a visão que a gente está trazendo aqui de quem está capturando essa ideia, de quem está processando essa ideia, enfim. Ou seja, o que a gente talvez esteja querendo construir juntos aqui, pessoal, que eu e Cian talvez já temos colocado assim o dedinho na água gelada, assim, né? A gente tem que mergulhar
resgatar o entendimento desses conceitos, para o que a gente está fazendo, sabe? De vez em quando, na história humana, a gente tem que dar um passo para trás, né? Isso acontece na ciência também, né? A gente vai resgatar uma coisa lá, né? E para poder avançar, né? Então, eu acho que é um pouco isso que a gente está querendo construir aqui. E aí, olha, veja só, hoje a gente está falando tanto de DSR, né? Design Science Research para lá, Design Science Research para cá. Aí eu fiz o exercício, assim, eu vou ler isso na origem, né? E resolvi estudar um pouco mais o pensamento do Herbert Simon, que é um dos pais da inteligência artificial, mas também o pensamento dele é o que influencia o que a gente hoje usa nas metodologias DSR, né? E aí é muito interessante fazer esse resgate, gente, porque aí você vai começar a entender por que você está mandando um aluno fazer DSE, né? Então, o Herbert Simon, ele diz o seguinte, ele vai falar sobre como a gente concebe coisas. Nós concebemos usando muito da nossa capacidade de abstração. E a concepção, ela está muito ligada à adaptação, então você vai conceber soluções, eu não estou falando só de artefatos tecnológicos, eu estou falando de qualquer coisa, porque a gente vive, né, ou a gente vai usar essa solução num sistema que se adapta, então tudo aquilo que você constrói e que coloca nesse sistema vai provocar uma adaptação, que não existe solução ótima, como a gente às vezes quer prescrever, então essa coisa de eu prescrever solução, forget it, o que existe são soluções satisfatórias, e a gente tem que saber os limites disso. Existe muito mais de empirismo na concepção do que matemática, do que fórmulas, né? E há momentos em que ele faz a gente entender, ele explicita isso, mas ele não entra muito nessa discussão de que o que é artificial, galera? Não existe artificial. Se tudo que a gente cria, a gente tira a matéria da natureza, até os nossos computadores. Aliás, tem uma grande discussão dessa, do quanto a inteligência artificial está consumindo nossas reservas minerais, criando grandes problemas ambientais. Tudo que a gente produz vem da natureza. E tudo que a gente produz é uma imitação do funcionamento de algo da natureza, nem que seja a nossa forma de pensar e raciocinar. Então ele chega a dizer o seguinte, não existe essa de artificial, galera. Como é que a gente está se excluindo do artefato? Como é que a gente vai dizer que é neutro? Como é que a gente vai dizer que isso não vai afetar um ambiente, vai afetar pessoas? Então, o que a gente chama de artificial são construções culturais, sociais, humanas. Tá? Quer falar alguma coisa, senhor? E como a gente está olhando para essas construções culturais, sociais e humanas. Né? Ou seja, a gente fala muito de tecnologia, vem do background de computação ou de administração, e olhando isso, mas assim, será que a gente está olhando isso como construção cultural, como construção social, como construção humana? É isso. Então, assim, Simon é muito menos artefato do que a gente imagina, tá, galera? E aí, olha só o que ele fala no livro dele, tá? O domínio de estudo daqui, né? O domínio de estudo dos que trabalham no artificial é a análise dos mecanismos pelos quais se realiza a adaptação dos meios aos ambientes. Então, ele está todo preocupado com como que a gente entende. É claro, a gente vai construir um artefato que tem uma determinada estrutura interna que vai afetar um ambiente que tem também uma estrutura externa. Mas o quanto que a gente está entendendo essa estrutura externa? E a gente só foca aqui na estrutura interna do artefato. Porque, no fundo, o que ele diz é o seguinte, tudo que a gente tem que fazer como ciência é estudar o comportamento desses artefatos no espaço. E olha o que ele fala, o verdadeiro sujeito de estudo da humanidade é o próprio homem. E como ele concebe essas coisas, e como a gente está concebendo, a complexidade está justamente nesse comportamento, em entender esse comportamento. Tá? E como que a gente busca boas concepções para mudar comportamentos. Tá? Quer falar algo, senhor? Posso passar? É interessante porque se a gente for para Latour, tecnologia é social, por mobilizar arranjos particulares de produção do coletivo. É um mediador importante que instaura ações. Então, novamente, nesse contexto social, olhando a tecnologia nesse contexto social. E se a gente for para a filosofia da tecnologia, com Feinberg, não há uma essência de tecnologia. Ela é definida de acordo com o contexto e, portanto, não pode ser neutra. O design tecnológico é inerentemente político, associando com aquela ideia de ideologia, novamente, né? A ideologia da tecnologia. Ou seja, a próxima vez que a gente for usar DSR, pessoal, lembrem-se que a gente não está só construindo um artefato, tá? A gente está mudando o comportamento de um contexto. Beleza. E aí, pessoas, aqui eu acho que tem uma animação, você quer ir um a um ou eu posso botar todas? Na verdade, só tem esse do humano, que a ideia é essa, né? Como que a gente está olhando pessoas daquele triângulo? A gente olha como atores, como usuários, stakeholders, clientes, projetistas, gerentes de software, analistas, desenvolvedores, programadores.
Então, assim, é uma visão muito de quem está desenvolvendo o software ou de quem vai utilizar o software, ou quem está pagando pelo software, né? Ou quem está utilizando aquela infraestrutura, ou quem está dando suporte para aquela infraestrutura. É isso que a gente está falando como pessoas. Cadê o lado humano aí? Posso passar? Pode passar. Não concordo, em gênero no meio grau do que você está falando. E aí, o que tem, qual é o probleminha, né? Nós somos treinados para fazer essa tal da abstração, né? Então, quando a gente vai construir um sistema computacional, a gente abstrai o contexto, a gente abstrai os atores, a gente abstrai os conceitos, a gente abstrai as funções, as informações, as arquiteturas, os processos. Então, nós somos treinados para uma visão reducionista do contexto, né? A gente também é treinado a fazer isso porque essa abstração vai nos trazer controle de produção e qualidade. Quem é da área de engenharia de software sabe disso. Então, você abstrai, cria modelos para você se comunicar mais rápido, para você ser mais efetivo, né, e produtivo na produção. A gente cria abstrações para a gente fazer a fragmentação, né? A gente especializa. Ó, você é o arquiteto, você é o product owner, você é o dev, você é isso aqui, e a gente especializa e o cara fica ali, né, focado. Então, a gente vive, a gente é treinado e a gente vive essa realidade principalmente na prática, mas a gente reproduz também na ciência, porque a gente continua construindo coisas com esse propósito, né? Quer comentar, senhor? Posso passar? Pode passar. Tá. E aí, o que a gente precisa olhar? Fala aí, senhor. Eu gosto muito dessa figura, porque assim... Isso, por isso que eu falei para você falar. Geralmente a gente olha o quê? Se eu estou desenvolvendo um artefato para os negócios, ou seja, sistemas de informação nesse contexto de negócio, a gente olha aqui os negócios, olha os indivíduos que estão associados com esse artefato a ser desenvolvido, então, nesse sentido apenas. Às vezes nem olha para o governo, muito menos para a comunidade, para a sociedade de maneira geral, né? Mas o mundo é muito mais complexo do que isso. Eu falei só desenvolver artefato para negócio, mas poderia ser para o governo, poderia ser para os indivíduos, para a sociedade. Mas a gente tem a mania de olhar só para uma perspectiva muito restrita, né? Mas tem uma complexidade muito maior do que essa. Porque aquele negócio, ele tem relações ali com o governo, tem relações ali com a sociedade, tem relações com o indivíduo que estão além dessas para qual eu estou desenvolvendo aquele artefato ou aquela tecnologia ou para aquilo que vai ser utilizado. Os impactos são muito maiores. Por exemplo, pensa em uma rede social que foi desenvolvida para os indivíduos utilizarem. Se as pessoas ficam mais depressivas, se as pessoas ficam com um comportamento mais de exposição, se as pessoas ficam com um olhar muito mais para a imagem, né, para a aparência, quais são os impactos disso na sociedade? Se eu não penso nesses possíveis impactos, nessas relações todas, então, novamente, se eu for pensar nas redes sociais em termos de negócio, como os dados estão sendo utilizados? Se eu for pensar em termos de governo, quais são as políticas públicas que deveriam estar sendo elaboradas e tratadas aqui? Ou seja, o cenário é muito mais complexo do que aquele desenvolvimento de uma rede social. Isso. E tem os aspectos da psique humana, né, que a gente ainda botou ali, né, que é complicado também. E aí a gente remete ao texto que a gente colocou na chamada aí da nossa palestra, né? E que eu acho que resume a mensagem que a gente quer, que é essa, olha, conforme os sistemas de informação assumem papéis cada vez mais fundamentais na vida em sociedade, na governança pública, na transformação dos negócios, a gente vê cada vez mais evidente a necessidade de praticar o estudo de sistemas de informação sob uma nova ou talvez velha perspectiva, talvez mais aprofundada. Porque a gente ficou muito tempo tentando abstrair, reduzir, controlar, objetivar para construir sistemas, mas hoje talvez a gente precise ampliar, subjetivar, refletir, observar, para projetar essas soluções que vão de fato e que, inevitavelmente, estou gastando de novo, elas vão impactar o mundo que a gente vive. Então, a gente precisa fazer um pouco desse movimento de desconstrução. Certo, senhor? Certíssimo. Trazer um pouquinho de novo de André Lemos aqui, quando ele fala no novo livro dele, que a tecnologia é um vírus, o isolamento é apenas uma ferramenta de simplificação grosseira da realidade. O vírus, o artefato, a tecnologia só existe associado, sendo, portanto, fruto de um amplo agenciamento. Consequentemente, esse arranjo, desenvolvimento tecnológico, deve ser identificado não pelo isolamento, mas pela revelação de seus entrelaçamentos que o constituem como um fenômeno coletivo. Não há efeito colateral. Ele deve ser desempacotado de forma extensiva, permitindo ações efetivas e conscientes de sua construção. Então, novamente, essa mania nossa de abstrair, de reduzir
para poder entender e atuar, né, tira o vírus da sua situação. Então, se ali ele não tem impacto, eu só vou ver os efeitos disso quando eu vejo ele no todo, né? E associa com tudo que a gente tinha falado antes, de ver o todo, de buscar essa compreensão do todo. Uhum. Maravilha. André Lemos é ótimo, né? Aí vocês vão dizer, mas a gente já viu, a gente já faz isso, né? A gente já viu coisas que existem hoje, que a gente já estudou, a gente já praticando algo que ajude a não redução, né? Aí a gente botou aqui uns exemplos, a gente tem os trabalhos sociotécnicos, né? Latour, teoria Torrede. Se a gente for olhar, por exemplo, eu botei aqui um exemplo, engenharia de software. O que é o conceito de non-functional requirements, né? É aquilo que eu não consigo muito bem controlar, né? Como função, né? Então já é uma tentativa de eu entender um pouco mais a complexidade desse artefato. Hoje a gente está na era do design thinking, né? A gente tem todo o que hoje está se resgatando, que é essa visão da modelagem dos sistemas dinâmicos, né? Que ajudem a gente a entender essa complexidade. Scrum, gente, agilidade nada mais é do que abordagens que nos ajudam a lidar com alguns desses fatos. A questão da inovação tecnológica hoje também, que tem um discurso muito de mercado, né? Muito de desenvolvimento econômico, mas também são todos processos em que a gente vê essa busca por algo mais do que simplesmente a construção ali, vamos dizer assim, reduzida de um artefato, né? Quer comentar, senhor? Posso passar? Pode passar. Pessoas. Porque aqui dá para ver melhor essa construção quando a gente olha pessoas de uma maneira mais ampla, né? Então, será que eu entendo esse ser humano? Será que eu sei as questões de psicologia, de filosofia, de sociologia, de política, de design? Hoje a gente já fala de não só o desenvolvimento de software, mas a área de tecnologia em si como uma forma de design. Eu entendo o que é design? Será que eu tenho alguma formação em design? Se eu entendo essa tecnologia de alguma forma tendo alguma atuação, alguma implicação no ser humano, será que eu entendo as questões psicológicas que estão associadas ali? Será que eu entendo as questões filosóficas? A gente está falando de ética, por exemplo, né? Então, assim, é até mais do que promover as colaborações entre as áreas, é conseguir fazer com que essas colaborações promovam o entendimento entre as áreas, promovam efetivamente a gente entender muito mais desse mundo complexo. Maravilha. Ou seja, não somos só uma área que produz artefatos, né? E nessa linha da complexidade, acho que já caminhando para o final, né? A gente traz aqui, eu fiquei um pouco impactada com uma leitura que eu fiz há pouco tempo, e tomei contato aí com o trabalho de Gaudí, né? Eu não sei quem já teve a feliz oportunidade de conhecer as suas criações, né, na Espanha. Eu vi alguma coisa, mas não em Barcelona, coisas bem pequenininhas. E ele é conhecido como um dos arquitetos, né, mais, enfim, disruptivos, né? Então, ele quebrava padrões de uma maneira muito intensa. E na literatura dele, ele diz que ele se baseia na natureza. E muito das coisas que ele constrói, né? Então, aqui, as ondas do mar, né? As florestas, enfim, os lagos, né? Ele se inspira na natureza. E ele vai dizer para a gente o seguinte: por que ele é tão disruptivo, né? Porque não há linhas retas ou cantos afiados na natureza. Então, o mundo, que é a natureza, nós somos a natureza, tecnologia é a natureza, que não há artificial. Ele não funciona de forma ordenada no sentido de controle, né? A gente não tem esse controle. O que a gente tem é um padrão que a gente não consegue observar, muitas vezes por limitação da nossa capacidade. Mas essa coisa da gente tentar produzir, construir coisas, e no nosso caso, tecnologia, imaginando que ela vai funcionar como uma linha reta, né, é uma ilusão. No fundo, é uma coisa muito egóica da nossa parte, né? Então, a gente tem essa necessidade de ordem, e a gente se defende, na verdade, e essa necessidade de ordem, quando a gente é muito ordenado, é porque a gente é incapaz de lidar com o caos que está à nossa frente, ou a minimamente perceber a ordem que há naquele caos. Então, às vezes a gente está com aquela visão muito limitada, né, e a gente vê que é caótica, então a gente controla, né, enfim, porque a gente não sabe fazer de outro jeito. Né? Então, como é que a gente expande a nossa percepção para além desse instinto aí egóico de controle? Acho que é um pouco do que talvez a gente precise fazer como área. Né? Não somos mais uma área que só constrói coisas. A gente constrói coisas que vão se adaptar a ambientes muito mais complexos.
a essa natureza que é a sociedade que a gente vive hoje, né? Quer comentar algo, Luciano? Já dizia Sócrates, só sei que nada sei. E abraçar isso, né? Entender que o mundo é muito mais complexo, ou seja, eu posso aprender coisas novas, posso desenvolver de forma diferente as coisas, trabalhar na técnica de maneira diferente. E passando para o outro slide, não é um problema essencialmente técnico, mas de sistemas de informação para o mundo mais humano, para associar com o tema do evento também. Eu acho que era essa mensagem que a gente queria trazer, e como ninguém levantou a mão durante, a gente abre aí, né, esse debate. Sim, o que vocês acham de tudo isso? Bem, enquanto chairing da sessão, né, já quero agradecer vocês pela apresentação e eu quero confessar a minha incapacidade de elaborar uma pergunta. Deixa o outro incapaz de fazer não é nem uma pergunta aqui. Eu acho que ele vai dar fazer só comentário, né? Vai fazer pergunta. Não. A Renata e eu, pelo menos, sentimos incompetentes em juntar administração e computação para discutir sistemas desde pelo menos uns 20 anos, né, Renata? Nem sei quando é que foi a primeira vez que a gente se encontrou lá no AMSIS. O mínimo, mas deixa quieta essa parte. Mas de qualquer forma, é interessante que a gente agora já vê, né, numa discussão do sistema de informação, aquela busca pelo alinhamento da tecnologia com o negócio. Essa eu diria, é a discussão que a gente devia estar fazendo até a década de 90. Nós estamos fazendo essa discussão até agora. Eu sei que na computação a gente busca esse alinhamento da tecnologia com o negócio. Quem estuda pelo lado da administração também busca, né, entender a tecnologia e ver de que forma se aplica ao negócio. Só que fazem pelo menos uns 20 anos que a gente devia estar discutindo de que forma a gente alinha tecnologia à nossa sociedade. E de uma forma, isso vai ser ainda mais complexo o desafio pelo seguinte: esse alinhamento com a sociedade tem que levar em conta que as nossas tecnologias mudam a sociedade num ritmo mais rápido que a própria sociedade pode refletir a respeito. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente quer incluir a sociedade em decidir de que forma a tecnologia deve fazer parte do seu cotidiano, nós também temos que, ao ser aqueles que introduzem muitas vezes essas novas tecnologias, ter essa responsabilidade ética de que a Renata e o Luciano falaram, de antecipar de que forma esses impactos vão ocorrer, para garantir que a sociedade seja representada não só pelo que ela gosta de fazer, né? Tem aquela história lá da história bíblica lá das lentilhas dadas a Esaú, se não me engano, né? Muito que a nossa tecnologia faz é funcionar como lentilhas, quando na realidade a grande contribuição da tecnologia pode estar em outro ponto. Não sei se é a grande contribuição da tecnologia, a grande contribuição dos pesquisadores em SI. Eu estou vendo ali a Daniela, de novo, na nossa telinha, né, que é uma pesquisadora, mas ao mesmo tempo está no mundo corporativo. Né? A gente sabe, entre nós aqui, nós temos também Flávio, que nesse momento está mais, acho que não está hoje com a gente aqui, mas está mais no mundo corporativo do que no mundo organizacional. E todo mundo que já esteve no mundo organizacional sabe, de fato, lá você vive o dia de hoje, muito pressionado, como foi lembrado por vocês, por uma série de problemas momentâneos. E a gente não tem tempo para discutir os aspectos éticos e de que forma a gente está remodelando a sociedade. Muitas vezes acreditando que é para melhor com essa ideia de tecnologia neutra, ou lá na frente a gente resolve como fazer. Eu acho que uma missão para o sistema de informação, no sentido de transformar o mundo e o mundo mais humano, vai ser a gente trazer isso aí para a nossa agenda central. Nós olhamos para, nem sei se precisa artefatos, enfim, nós olhamos para sistemas e vemos de que forma eles mexem com a nossa vida. E onde é que eu ponho o dedo na ferida para alertar sobre caminhos que podem ser, eventualmente, mais complicados para nós mesmos como sociedade. Então, vi ali o alinhamento com o negócio. Estava esperando que já aparecesse um próximo slide logo em seguida, um alinhamento com a sociedade. E daí não teve um slide, teve uns 30 slides falando disso. Né? Mas a gente vai ter que colocar, tem que ser um slide para formatar a nossa cabeça. Nós temos que alinhar com aquilo que nos torna mais humanos e não nos torna os animais de estimação das nossas tecnologias, como nitidamente nós estamos transformando. É mais um comentário, mas não sei se devolver ali para vocês. Alexandre, eu acho que é um comentário maravilhoso, porque dá certeza para a gente nesse ano que a gente conseguiu explicar que eu acho que o que você fala de trazer para a agenda central esse alinhamento da tecnologia com a sociedade é o resumo do que a gente gostaria de construir hoje. Agora, como vai ser difícil isso, porque nós ficamos aí 30 anos tentando aproximar e não conseguimos a administração e computação. E agora tem todos aqueles... Ela já tinha, né? Sociologia, psicologia, todas as áreas de cognição, linguagem. Né? Nós estamos mudando a língua mais rápido do que qualquer coisa, porque a gente não usa esse artefato para trocar o significado das coisas. E a gente não percebe isso, não discute isso com sociedade. Acho que a gente tem aí
É uma agenda riquíssima para o sistema de informação. Nós podemos virar, veja, nós podemos virar quem dá alguma luz para o mundo em como falar de tecnologia com o resto da humanidade. Né? Porque nós entendemos um pouco de tecnologia. E podemos entender um pouco mais, ou pelo menos nos preparar mais para refletir sobre como ela nos afeta. O tempo todo, o que é uma preocupação de todos os seres humanos hoje. Acho que a gente não vive mais aquela situação em que a gente simplesmente olhava qualquer tecnologia sempre benéfica. Né? A gente pensa assim, está me trazendo benefícios, está me trazendo lentilhas. Mas será que eu vou perder minha herança por causa dessas lentilhas? Né? Exato. É bem legal essa reflexão, ou seja, quando a gente falou vamos ampliar nossa visão, né? Em alguns momentos a gente até perguntava assim, será que a gente não está falando mais do mesmo? Ou seja, todo mundo já deveria estar sabendo disso, então a gente está repetindo. Mas ainda assim é importante, nesse contexto, de trazer essa visão, de trazer essa reflexão, a gente trazer e montar essa agenda. Pessoalmente, eu comecei a fazer um curso de filosofia já motivado por isso. Então, assim, é um pouco disso, essa construção que a gente pode fazer saindo do tradicional de sistema de informação para negócios, como é vendido o sistema de informação de maneira geral, para uma visão de sistema de informação em tudo. Né? E como que quais são os impactos, como que a gente pode realmente fazer isso. Muito obrigado. Nós é que agradecemos definitivamente por essa, realmente, a gente pode chamar literalmente de aula. É para nos trazer reflexões e dúvidas também, né? E inquietações para que nós continuemos a refletir a respeito do assunto. Eu notei um monte de coisa aqui, mas eu vou deixar. Vanessa com a mão aqui, lá. A Vanessa levantou a mão aqui. Vanessa, quer falar, por favor? Bom dia, bom dia. Bom dia. Renata, obrigada por isso. Muito maravilhosa essa palestra, esse ano também. Eu sou professora aqui na Federal de Itajubá e eu queria fazer a pergunta de professora, na verdade, né? Porque eu acho que essa discussão, ela começa na escola, né? Ela começa na formação desses alunos em sistemas de informação, entenderem isso, né? E quanto é difícil para a gente que a maioria de nós, né, eu acho que dá aula em sistemas, não é formado em sistemas, né? A gente é formado em outras áreas, né? Eu sou da ciência da computação, então a gente tem que aprender junto com eles, assim, né? Essa é uma discussão que a gente tem bastante aqui no nosso grupo, assim. E eu queria perguntar para a Renata, se eu também dou aula no primeiro ano, né, no primeiro semestre, e esse semestre, na terceira semana de aula, eu perguntei aos alunos, o que é sistemas de informação, gente? Ninguém respondeu, e é uma turma que super conversa comigo, super interage, assim, e eles não responderam. Então, assim, eu queria saber se você tem uma dica, né, de como diminuir esse tecnocentrismo, que eu chamo, dos alunos que entram nos cursos de tecnologia, né? Eu brinco com eles assim, vocês não querem aprender a programar, vocês querem aprender o framework da vez, né? Então, quando eu entrei na Unifei, era um tal de Ruby on Rails, depois virou Laravel, hoje é Django, assim, eles querem aprender isso, né? Então, assim, como que a gente motiva, né, os alunos a pensarem desse outro aspecto, assim, né? Eu acho isso mais difícil para mim, assim, com esses alunos de primeiro ano, principalmente, né? Ô, Vanessa, olha, isso merecia uma outra palestra, né? Porque, de fato, como o Alexandre disse, a gente tem uma missão de formação, né? E a gente tem também um compromisso, gente, um pouco disruptivo, porque para fazer isso que o Alexandre falou que a gente está há 20 anos tentando fazer, a gente vai ter que romper com algumas coisas, por exemplo, publicações, sistema de avaliação diária, sabe? A gente tem que peitar algumas coisas. E falando especificamente da educação, Vanessa, eu não tenho resposta clara para você, estou construindo também, tá? Mas o que eu tento fazer, a experiência que eu tenho, é colocar o indivíduo numa vivência dele própria, né? Porque essa, por outro lado, é uma geração que usa muito tecnologia, né? E eu tento fazer com que ele diga o seguinte, olha, agora você não vai mais usar, você vai ser o cara que vai construir. Então, me diz onde você não gosta que a tecnologia faz algo para você, ou onde você percebe problemas, ou que você está escutando no discurso geral, né, que é um problema, saiba que vai ser você o responsável por essa notícia do jornal, né? Por evidências que eles pegam hoje. É o que eu tenho tentado fazer. Mas não é fácil, eles estão muito realmente pegados na programação. Cian talvez tenha experiência também, Cian, quer falar? É uma geração que usa muito tecnologia, que é mais usada pela tecnologia que a geração dos embora nós todos sejamos usados pelas nossas tecnologias. Tem que trazer a crítica para a sala de aula. E ter muita paciência, muita fé.
É interessante a pergunta, porque assim, a gente tem essas discussões, né, de que deveria ter outras áreas, outros professores de outras formações também nos cursos de sistema de informação, mas o que eu tenho tentado fazer é trazer um pouco, por exemplo, André Lemos para a aula, trazer um pouco da Xoxana falando, por exemplo, da era da vigilância, do capitalismo de vigilância, né, falando da questão da plataformização, trazendo textos para a gente estar discutindo que fazem eles refletirem também. Eles, incluindo eu, né, porque a gente está sempre nessa construção. Então, a cada semestre, eu vou acrescentando algum ponto de vista desse complementar para provocar essa questão nos alunos também. E é uma construção diária, ou seja, cada turma a gente trata de uma maneira diferente, eles vão compartilhando as informações, essas visões entre eles também. Acho que é muito disso. É o que a gente tem feito aqui também com vocês, né? Trazer um pouco essas reflexões para a gente poder, a partir daí, construir. A Rita levantou a mão, acho que ela é híbrido, que ela está aqui, ela levantou a mão aí. Ela é muito educada, né? Vai, Rita. Vou pedir licença para tirar minha máscara, vocês me escutam, senão eu ligo o microfone aqui. Tá. Queria agradecer também a Renata esse ano, foi uma aula, como o Valdemar falou. Eu quero roubar esses slides. Não é a palavra certa, mas eu quero para mim. Não, esse é dado. É dado. Na verdade, a Vanessa colocou em palavras, eu estava tentando formular minha pergunta. Aí a Vanessa trouxe, porque eu também sou professora de primeiro período, sou apaixonada pelo primeiro período, porque eu acho que é ali que a gente tem chance de fazer uma diferença. Eu noto, assim, quando eu chego no quarto período, eles já desconstruíram o que a gente conversou lá no primeiro, sabe? Porque eles já foram... Eles entram no primeiro período e, eu não sei, a gente pode conversar sobre isso, eu não sinto tanta dificuldade para ter a discussão. Eu acho que a discussão eles super compram, sabe? Eles é mesmo, é isso aí, a gente tem que pensar mais. E a gente traz discussões, uso muito material da Nina da Hora, não é à toa que ela vai estar aqui às 10 horas, sobre ética, sobre os vieses nos dados e não sei o que, eles compram, né? Só que aí acaba que mais no final do semestre vem um novo questionamento. Legal, professora, mas a empresa que vai me contratar não está me perguntando, não está pensando sobre isso. Eu vou ser pago para fazer coisas que eu não vou concordar. Porque não existe a discussão no mercado, né? Porque a gente fala assim, adorei que o senhor trouxe ali uma discussão esperada, né, que o senhor trouxesse sobre a saúde mental das pessoas, o que a gente está fazendo para a nossa saúde mental. E aí eu disse assim, a gente está construindo ferramentas que estão invadindo a nossa vida. Aí eles dizem assim, mas professora, você é muito bem pago para construir esses sistemas. Aí eu vou dizer que não? Como é que eu vou sobreviver num mercado que, na verdade, sobrevive da nossa falta de saúde mental? Ele sobrevive do nosso trabalho, da nossa vida sobrecarregada. E aí eu fico sem resposta. E aí eles ficam assim, eu acho que para continuar trabalhando nisso, eu vou ter que ir para a vida acadêmica, para continuar concordando e trabalhando nesse ponto. E aí sim eles me quebram. Aí eu digo, então, gente. E eles ficam, professora, eu digo assim, quando tu está construindo um algoritmo de IA, por exemplo, tu percebe o viés. Tu percebe o viés de gênero, tu percebe. Tu tem que falar isso que tem o viés. E ele, mas professora, se a empresa mesmo assim quiser colocar, eu digo assim, bom, o teu papel tu fez, vamos por esse lado? Então, tenta mudar a tua situação ao redor, que aos poucos, mas eu confesso que é uma resposta utópica. O que vocês já foram deparados com isso? Talvez não tenha resposta, né? Mas enfim, só para provocar aqui. Obrigada. Quer começar, Célia? Essa pergunta ela sempre vem, né? Então, muito legal. Tenho falado recentemente, assim, vamos pensar num exemplo prático. Eu fui criado e a minha ética não permite roubar. Vou para uma empresa, a empresa está me mandando roubar. Como que eu vou agir? Né? E isso vai trazer uma reflexão para a pessoa, assim, até onde é o meu limite? Né? O que realmente eu consigo, de alguma forma, negociar aqui, trabalhar aqui, para que a empresa entenda o meu ponto de vista e atuar naquele meu local, ou até onde já extrapolou o meu limite e a minha hora de sair, de fazer uma outra coisa, uma outra empresa. E a gente tem sorte de estar numa área onde há muita procura, há muita demanda do mercado. Né? Então, assim, na hora que eu começo a trazer essas reflexões mais nesse sentido, eu acabo provocando também uma reflexão no sentido de ética da própria pessoa, né? E essa construção da nossa ética própria, né? A reflexão que a gente vai fazendo em cada momento do que é certo, o que é errado para a gente,
é o que a gente está construindo também nesse contexto. Então, eu também adoro o primeiro semestre, os alunos, os calouros, por causa disso, porque essa construção, essas reflexões, se a gente consegue trazer para o início, elas vão permear em todas as outras discussões, né? Não sei se eu respondi, mas é uma estratégia que eu tenho utilizado aí. Deixa eu comentar, Rita. Eu vou voltar àquela metáfora do surfista no tubo. Eu acho que eu me sinto assim, entrando no tubo, né, e aí você não vê nada, as coisas estão acontecendo meio sem controle, e eu acho que depois a gente vai sair com uma coisa nova. E assim, eu escuto dos meus alunos a seguinte frase: eu faço o que o meu chefe mandar. Se ele mandou, lavei minha mão. Eu falei assim, como foi? Né? Então, a gente está, assim, submetido a muitas pressões. As pressões institucionais, porque às vezes não é todo mundo na universidade, né, Vanessa, Rita, que vai agir da mesma forma, que vai pensar da mesma forma. A gente tem pressões econômicas. A gente vive um país de economia, né, incerta e muito violenta, né? Então, a gente tem muitas pressões, mas eu sou de natureza idealista e utópica. E eu acho que a utopia ela tem um papel social, que é, pelo menos, provocar. Algumas se transformam, viram transformações, mas a utopia tem um papel. E a gente, como educador, né, a gente tem o papel de fazer um trabalho de formiguinha. A gente não vai fazer transformação geral, porque tem muitas coisas tem o sistema educacional, tem os sistemas de avaliação, tem a economia por trás, né? Mas é um trabalho de formiguinha, e eu estou disposta a fazer. E aqueles alunos que a gente conseguir impregnar, eles vão fazer as relações deles, a gente tem controle sobre isso. A gente tem controle sobre as decisões deles. Eles vão decidir da maneira que for mais adequada para o momento deles ali. Mas a gente jogou ali algum elemento de crítica. Eu considero satisfeita nesse ponto, né? Mas o que eles vão decidir, de fato, a gente não tem controle algum, né? Então, eu vou nessa linha. Eu continuo colocando. Alguns recebem, alguns alunos não recebem, diga-se, a verdade é essa. Alguns alunos não recebem, isso é besteira, enfim, blá, blá, blá. Tá? Mas a gente vai jogando. Agora, como comunidade, isso como professora, tá? Agora, como comunidade, eu quero reforçar o que falou o Alexandre, que é a nossa fala que quer trazer. Como comunidade, a gente pode colocar isso numa agenda, a gente pode criar referências, a gente pode construir práticas disso. E aí... O controle sobre a formação deles, né? A gente tem algum controle sobre a formação. É ali que a gente age. Depois ele vai decidir com aquilo que a gente colocou na cabecinha dele para tentar fazer com que ele tome uma melhor decisão. A gente não tem controle algum, pessoal. Algum, a gente não tem controle algum. Eu acho que tem, Renata. Você está subestimando a tua capacidade educadora. Às vezes eu encontro um aluno, foi meu aluno há 20 anos atrás, e ele diz assim: professor, você disse isso numa aula que fez uma diferença na forma como eu decidi depois. Provocação, sim. Controle, não. Não, eu dizendo, não, é controle sobre o que a gente coloca na cabecinha deles, ideias com as quais pensar. E é lógico, elas vão estar dialogando com outras ideias, ninguém está querendo impor ideias, mas assim, eu acho que a gente não deve subestimar a nossa capacidade de tornar nossos alunos mais éticos, simplesmente por perceberem que dá para ser mais ético. Uma coisa que me passou pela cabeça aqui, né, e isso foi só a partir de toda a discussão que nós tivemos até agora, é que uma resposta que a Rita pode dar foi: olha, então, abra sua própria empresa e que seja uma empresa que não faça essas coisas, sabe? Porque, de fato, assim, nós formamos pessoas que serão empreendedores também, né? E aí, quando nós oportunizamos essas discussões no ambiente acadêmico, no ambiente da aula, de fato, quem sabe nós não estamos mudando, né, o futuro de uma empresa que eventualmente eles venham a conceber, né, e tenham políticas diferentes daquelas que a gente costuma encontrar em ambientes um pouco mais predatórios, né? Eu também, né, já ministrei a disciplina de introdução ao sistema de informação algumas vezes para o curso de sistema de informação lá em Goiânia. E é interessante porque, só arrematando algumas coisas que foram ditas, eu passo a palavra para o Rafael, o Alexandre falou: fazia sentido a gente falar dessa coisa de organizacional até a década de 90. Né? E, de fato, antes de eu começar a dar aula de introdução ao sistema de informação, um dia eu estava conversando com o Cian, aí ele falou assim: não, rede social é sistema de informação. Eu falei: quê? Sabe? Porque a gente é muito acostumado, não, sistema de informação é aquele sistema que dá apoio à tomada de decisão organizacional. Rede social não tem nada a ver com isso, né?
Não, mas porque do ponto de vista da definição, né, de ter informações, de ter pessoas envolvidas, né, e tem um ambiente organizacional por trás da rede social. Mas, assim, isso para mim foi uma mudança de perspectiva e isso vai ao encontro do que o Alexandre falou. De fato, fazia sentido a gente falar de ambiente organizacional até a década de 90. Daí para frente, o sistema de informação tem uma amplitude, um impacto muito maior e, de fato, agora o que nós temos é realmente que pensar nesse impacto, em como lidar com isso, né, e como criar políticas, e como educar, e como fazer, enfim, o nosso papel dentro dos sistemas de informação. Aquele slide, desculpa, Renato. Fala, Luciano, pode falar. Se aquele slide da expectativa serve aqui, né, ou seja, vamos mudar o mundo, se a gente está construindo isso aqui, a ideia é essa construção que a gente faz através dessa reflexão também com os alunos. Se vai fazer, se cada um de nós aqui vai abraçar ou não, aí é decisão de cada um. Né? A mente está plantada. Eu acho que é aquela coisa, né? A gente trabalha com o olhar na utopia, mas a gente tem que ser gentil com a realidade. Né? Então, o que a gente está querendo propor aqui, na verdade, só não está dando mais para tapar o olho, gente. Tem certos discursos que eu não consigo mais fazer em sala de aula. Eu não consigo mais fazer com os meus alunos de pós. Eu não consigo mais interagir com empresas com certos discursos, entende? Então, alguma coisa a gente tem que desconstruir aí, né? Bom, pessoal, a gente já está passando do horário aqui, eu só vou deixar um para ir correndo. Eu já estava pensando aqui desde a apresentação. Primeiro, parabéns, Renato, esse ano. Excelente aula, fizeram eu ter tido essa aula antes. E aí eu fiquei imaginando se um dos principais problemas não seja, então, no modelo de currículo utópico e, ao mesmo tempo, simplista que nós temos, que a gente, como a Renata falou, a gente tenta colocar os papéis nas caixinhas e falar assim, é isso que você vai ser. E aí, olhando por essa perspectiva, uma disciplina de fundamentos no primeiro período não resolve o problema. Tá? E aí, porque no segundo período eles já estão tecnicistas. Eu vou seguir essa carreira e eu vou fazer isso, chegar lá. E aí, assim, só pegando um exemplo, na esteira da engenharia de software, não existe um software que termina. E aí vai nessa linha aí da mudança. A gente não está ensinando que vai mudar, que tem que mudar e que a gente tem que entender o contexto e olhar como um todo sistêmico a mudança. Mas não, a gente está ensinando, tem que fazer sem bug e tem que funcionar, mas não termina ali. Então, foi essa linha. Eu juro. Porque a formação nossa é cartesiana, a gente tem um monte de disciplina que é fechadinha. E aí, por exemplo, fala, vamos colocar a gente da administração, psicologia, filosofia, sociologia. Aí você coloca um monte de disciplina dessa na grade, o pessoal olha e fala assim, essa aqui são aquelas disciplinas fáceis que a gente vai escutar qualquer coisa. Vem um professor de outro departamento que não conhece a nossa realidade, ele só vem falar a teoria pura daquilo ali, e cabe ao aluno digerir aquilo tudo e falar, então é assim que as coisas se encaixam. Então, assim, é um negócio complexo mesmo. É por isso que a gente precisa ir construindo, como comunidade, Valdemar, um entendimento do que a gente quer, primeiro uma agenda e um discurso também, para que a gente vá defendendo, né, essas ideias e construindo soluções. Nós não temos as soluções, a gente tem uma estrutura montada que é muito refratária, tudo isso que a gente está falando aqui agora, mas eu acho que a gente conseguiu convencer vocês, né, Cian, de que a realidade é essa, né? Não está dando mais, estamos no limite da coisa, né? Mais discussões de formação no Fórum de Educação, Sistema de Informação. Isso aí. Olha, a Nina já está entrando. Eu preciso deixar aqui de novo o meu agradecimento ao convite e o meu grande agradecimento ao Cian, que é um parceiro, um amigo, que eu amo de coração e que a gente aprendeu muito também fazendo essa palestra. E a gente vai continuar estudando, né, Cian? Gratidão, recíproco, e gratidão a todos aqui pela colaboração, pela construção conjunta. Né? Aqui é só um pontapé, ou mais um pontapé, para a gente refletir juntos, né? Mas essa construção é feita diariamente, ali nas nossas disciplinas, nas nossas pesquisas, nas nossas trocas. Enfim, obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos imensamente, pessoal. Vamos agradecer, né?